Bom, gente, comecemos. Já tá funcionando aí? Tá beleza. Bom, até agora está seguindo, né? Está seguindo. Então, bom, nós temos aqui na base dos arquétipos do imaginário humano, essas duas figuras, tá? A grande mãe e o herói guerreiro. Bom, essas duas figuras, elas são as mais trabalhadas na literatura, na arte, em todas as linguagens. Esses dois estágios, tá? Da grande mãe, ou seja, simbolizando a criação, né, a base da criação, a conservação e a nutrição, né, já que ela gera e conserva. Do outro lado, a gente tem o herói guerreiro, que a gente poderia chamar como função, que ele tem uma função transformadora, né? A gente fala do herói guerreiro, hoje o herói guerreiro está um pouco por baixo, né? Muito por baixo mesmo. Essa figura está muito por baixo, mas é uma figura capital na civilização. Já que ele não é só a guerra, né? Ele é a razão também. Ele é a organização, né? Ele é a organização, ele é a reflexão, ele representa tudo aquilo que a gente aprende e a gente acumula na vida. Enquanto a grande mãe é essa parte mais inata, né? Mais ligada, muito mais à natureza. O herói é ligado à cultura, né? A gente vê lá atrás sempre que essa figura do herói, ele trava um enfrentamento com tudo aquilo que ameaça a humanidade. Desde a morte, né, até a guerra, tá? Ele é essa figura. Obviamente, a nossa cultura patriarcal, né, eu digo patriarcal a partir de 5.000 anos para cá, foi quando a cultura patriarcal ela começou a se desenvolver, né, e a mudar completamente a cultura anterior, que era essa cultura matrilinear, que era a cultura agrária, que era uma cultura pacífica, que era uma cultura coletiva. Tá? Essa cultura das ordens bárbaras, né, que vieram do norte ali da Europa, é uma outra mentalidade. Essa outra mentalidade ela está expressa em vários costumes, né? Um deles, por exemplo, é a figura do Deus monoteísta. A gente viu da outra vez, chegou a dizer isso, que essa figura da grande mãe, ela representa, não ela própria, mas ela representa uma dualidade. Ela representa ela e o outro, expresso na unidade que é a Vênus de Willendorf grávida, né? Ou seja, é uma figura associativa. A partir do momento que ela não é una, né? A mentalidade do guerreiro, ele é una, tá? O guerreiro é a base do individualismo, tá? Ele é a figura primordial, ele está no ápice da pirâmide social. Então essa figura, a figura da grande mãe, ela vai representar toda a natureza, todos os aspectos da natureza, por isso que ela é cíclica, né? Por isso que ela se renova constantemente, por isso que ela é circular, enquanto o herói é essa figura retilínea, né? Mas é uma figura fundamental, não tem corpo, né? Não se perde nada, a natureza não joga dados, como eu falei, né? A natureza, tudo que ela cria é absolutamente necessário. As monstruosidades são necessárias, tá? Então, são essas duas mentalidades que estão em confronto e são essas duas figuras
que são as mais representadas nas artes. No entanto, embora sejam figuras básicas, estruturadoras do universo, né? São forças, tá? Só um detalhe, não confunda arquétipo com pessoas, tá? O arquétipo está relacionado a todo um tipo de mentalidade, um tipo de hemisfério, ou feminino ou masculino, não importa. Não importa. Então, a fêmea são todas as fêmeas das espécies. Tá? Inclusive os homens fêmeas. Não existe não existe gênero para o arquétipo. Não tem gênero. Homem, mulher, não, isso não tem. Homem, mulher, trans, homossexual, não tem. Sabe? É uma tendência ou feminina, que é essa mentalidade coletiva, essa mentalidade associativa, essa mentalidade pacífica, né, entre aspas, porque ninguém é pacífico. Não existe animal, bactéria, vírus, nenhum é pacífico. Existem bactérias que convivem ali no nosso corpo e tal, mas não quer dizer que elas sejam pacíficas. Tá? Elas estão sempre, essa é a regra básica da vida, né? É sempre movimento. Tá? Então, existe um lado feminino e o outro masculino, yin e yang, independente do sexo. Sexo é pouca bosta para a natureza, né? Tanto que ela cria uma infinidade, né? Uma afinidade ela não joga, retomando, ela não joga dados, sabe? Ela é diversa porque a função dela é manter a vida, né? Em princípio. Tá? E ela não vai brincar, não vai brincar de homem ou mulher para manter a vida. Bom, então, não confunda arquétipo com pessoas, ok? Tá? Gente não é um arquétipo. Ninguém é um arquétipo. Ele tem algumas características, ou daqui ou de lá, ou de ambos. Tá? É isso que forma as diferentes pessoas. Nessa recapitulação, é uma coisa. Aqui é a representação também da tradição. Tá? A Grande Mãe, ela representa a tradição, e a gente vai ver que ela é muito forte na tradição. Tá? A Grande Mãe, o guerreiro representa a ruptura, sabe? Ele é a cultura, ele é o poder transformador, tá? Nesse arquétipo, não quer dizer que o feminino também não seja transformador, tá? Ele é transformador, tá? Quer dizer, tudo é transformador, tanto a vertente masculina como a vertente feminina. Bom, o que mais que nós temos aqui da Grande Mãe e do guerreiro? Gente, arquétipo é infinito, né? A gente fica aqui durante um ano discutindo a Grande Mãe, a gente não chega a um resultado, porque a natureza, como dizia o Heráclito, ama esconder-se. Ela sempre se esconde, ela nunca se revela à razão humana. Mas eu falava, embora sejam poderosíssimos, seja a base da criação, a base da humanidade, a base da vida e do movimento da vida, essas duas figuras, elas são só básicas. Existem figuras que são superiores a ela, em termos de força, tá? Em termos não só de força de criação, mas em força também de transformação. O segundo arquétipo que a gente vai ver hoje é os amorosos, né? Antes de chegar nos amorosos, é muito legal isso, porque eu falei para vocês, né, que eu ficava tentando, antes de começar profissionalmente, antes de conhecer os mitos dos arquétipos, eu tentava me exercitar com histórias. Como é que se cria histórias? Eu não sabia como criava. Então eu ficava tentando decorar enredos, né, para ter como base para a criação, né? Até eu descobri os mitos. E até eu descobri ali
lendo sobre o Jung, que esse sujeito aqui, o guerreiro, ele tem uma história básica, tá? E como ele é essa história, ou seja, o mito é um relato, né? E esse relato, ele não só é universal, mas esse relato é o mesmo em todas as culturas, né? Então, o Jung nos traz, a partir da análise das histórias dos índios do Novo México, os Umibagos, um padrão básico dessas histórias, tá? Dessas histórias adultas, porque esses índios, eles também têm na sua mitologia as histórias cômicas também, os personagens, os arquétipos cômicos. Então, nessa mitologia dos Umibagos, existem os twins. Twins são gêmeos, tá? E é uma dupla de guerreiros, são guerreiros. São diferentes, são gêmeos, mas são diferentes. Um é extremamente racional. Ele organiza as coisas, ele planeja, tá? Ele é esse lado do guerreiro, que é muito importante, né? O outro, esse se chamava Flash, tá? O outro se chama Stamp. E esse Stamp era um vigor telúrico, a própria terra, né? E eles eram complementares, né? Onde faltava a estratégia ali, tal, no embate e tal, chegava o Stamp com a sua força e resolvia a situação. Bom, a gente vê que esses dois arquétipos, eles vão alimentar uma série de histórias. Talvez vocês são muito novos, pelo menos a maioria de vocês, mas existia na década de 70 uma dupla no cinema que era muito interessante, que era o Terence Hill e o Bud Spencer. Lembra? Não, você não é tão novo, então. Um era engraçado, o Terence Hill era magro, tal, loiro, olhos azuis, tal. Ele era muito hábil, ele era muito esperto, né? E o Stamp, aquele cara que dava porrada, tá, calado, tá, parecia um tonto, mas de repente ele resolvia a coisa. Era esse arquétipo, esse mesmo arquétipo do Flash e do Stamp. Tá, são dois arquétipos que se repetem em várias histórias, né? Os twins, como todo mito, né, são relatos do alvorecer da criação, né? E nesse mundo onde eles atuavam, era um mundo onde a humanidade ainda não tinha se inserido completamente. Era um mundo extremamente obscuro, era um mundo de forças muito grandes. Lembra aquele mundo feérico que eu falava? Aquelas grandes forças, os grandes monstros, tá? Que a natureza criava. Esse mundo, a espécie humana ainda não tinha se solidificado, né? Bom, era um mundo de muita magia, era um mundo de muitas monstruosidades, e um desses monstros, ele começou a destruir as aldeias. Ele chegava e era extremamente poderoso, ele arrasava completamente as aldeias. Todo onde estivesse seres humanos, ele chegava e destruía, até o ponto que a própria humanidade estava em risco, né? Foi nesse momento, desse limiar mesmo trágico para a humanidade, que surgem os twins, né? Eram dois guerreiros, né? Eles tinham uma espada e eles definiram como propósito de vida deles acabar com os monstros da Terra, porque eles iam destruir a humanidade,
né? E eles começaram a dar combate a esses monstros, né? E eles tiveram muito sucesso nisso. Então eles iam lutando, iam destruindo, cada monstro que aparecesse, eles iam destruindo. Então eles foram afastando os monstros. Mas o objetivo deles era acabar com os monstros para que a humanidade pudesse se desenvolver em paz, né? E eles começaram, depois de não se contente com os monstros já afastados, eles começaram a perseguir os monstros, né? E havia um monstro que era muito grande, muito poderoso, né? E eles resolveram dar combate a esse monstro. Junto com a estratégia, com a habilidade do Flash e com o vigor ali telúrico do Stamp, eles começaram a guerra contra esse monstro. A luta durou 7 dias e 7 noites. De tal forma que, em determinado momento, um monstro estava vencendo a luta e, do outro lado, em outro momento, era o Stamp e o Flash que estavam conseguindo. E a humanidade toda observando essa luta, né, assustada com isso, né, porque nessa luta se decidiria o fim ou o desenvolvimento da humanidade. Tá? No 7º dia, um deles, né, dessa luta renhida, um deles consegue atingir o monstro em um ponto vital, né? E o monstro cai por terra. No instante que ele cai na terra, a terra toda treme. E aí eles reconhecem, os Twins reconhecem assustados que eles mataram um dos 4 monstros que sustentava o mundo nas costas. Eles ficam tão assustados com isso que eles depõem a arma e voltam para as aldeias para contar o que tinha acontecido. Bom, essa é a história básica. A história básica dessa figura aqui guerreira e essa estrutura básica de todas as histórias que existe onde existe um guerreiro. E não só isso, ela vai influenciar também as histórias de todos os outros arquétipos. Então, essa é a única história, é a única estrutura de histórias que nós temos registrado. Tá? Então, essa história dos Twins, a gente pode resumi-la em alguns pontos. Nascimento milagroso, rápida notoriedade, luta incessante contra o mal, tentação da híbris, morte por traição ou autossacrifício. Tá? Basicamente, 2, 4, esses 5 pontos, eles estruturam as histórias todas que dizem respeito ao guerreiro e influenciam de maneira determinante outras histórias possíveis. Bom, nascimento milagroso, isso é muito comum nessas histórias. Não é um elemento que necessariamente tenha que estar presente, não é um elemento essencial, mas é um elemento que está presente porque, medicamente, qualquer nascimento é milagroso, porque é a união das 2 grandes forças universais da vida. Tá?
que é a vertente masculina e a vertente feminina, sabe? É esse encontro, né, é que replica a própria vida. Então, todo nascimento é milagroso, mas em algumas histórias isso é muito bem apontado. Sei lá, o nascimento de Buda, por exemplo, ou o nascimento de Cristo, tá? Ou o nascimento de Édipo, tá? Sempre tem, se a gente coloca como isso aqui é mítico, tá? E o mito faz parte do inconsciente coletivo, e o mito é objeto de reconhecimento, ou seja, todo ser humano reconhece o mito, tá? Sempre que a gente coloca um nascimento milagroso no início da trajetória de qualquer herói, sabe? Todo o público reconhece isso como história deles, como a própria história. Eu sempre digo que todo mundo conhece todas as histórias, tá? Então ele gosta quando ele reconhece uma história que está impregnado no DNA psíquico dele. Eu falava do DNA, né? Como a gente tem, que Jung diz que como a gente tem um DNA físico tal, que orienta toda a nossa vida, nós temos um DNA da alma também, né? Que nos orienta. Ou seja, a gente tem um ser que é nós, a partir do momento que eu nasci, eu tenho em mim um ser ancestral, que já passou por todas as coisas e que pode me orientar também, né? Através da intuição, através dos sonhos, através de tudo aquilo que a sociedade industrial, patriarcal rejeita, né? Falava do Descartes, que ele estabeleceu as 5 regras básicas para se conduzir a ciência, a tecnologia tal, isso foi fundamental para toda a Europa, né? Mas retirava dos 5 preceitos básicos o sonho e a loucura. Não eram caminhos para se atingir a verdade científica e daí por diante. No entanto, ele sonhou com isso, né? Ele diz mesmo, textualmente, que ele sonhou com o discurso sobre o método. Bom, então isso, rápida notoriedade. Se a gente for ver quem que era Édipo antes de encontrar com a esfinge. A partir do momento que ele encontra com a esfinge, sabe, ele mata o pai e se torna rei de Tebas. E aí vai a história dele. Todas as histórias onde existe um herói, ela, pelo menos, essa estrutura é a melhor reconhecível pelo público, tá? Tem esse nascimento, pode ter esse nascimento milagroso, a rápida notoriedade, tá? Os heróis todos, gregos, shakespearianos, é muito rápido. Sabe, de repente, é um menininho, a gente vê, por exemplo, o Luke Skywalker, sabe? Ele não é nada, é um moleque e tal, e de repente, quando ele pega aquela porra daquela espada lá, ele ganha uma notoriedade muito rápida, ele já é considerado herói, ele já é o protagonista da ação, e todo mundo está esperando o que ele vai fazer, tá? Está presente aqui, é uma rápida notoriedade. Luta incessante contra o mal. Tá? Aí é outro momento fundamental, é outro momento que atrai a nossa atenção, atrai nossos olhos, atrai nossa simpatia no herói. Essa luta incessante contra o mal. Tá? Então, se os seres humanos identificam que esse cara é um campeão nessa luta, tá? Ele já simpatiza imediatamente com ele. Tá? O mito e o arquétipo é uma coisa extremamente perigosa, vamos dizer assim, porque é muito forte tudo isso. Ele molda, ele pode ser utilizado, ele é utilizado, né? Quem leu aquele texto que o Beto nos mandou, quer dizer, essas imagens e essas narrativas míticas, elas são utilizadas sempre, né? A gente vai ver aqui,
se a gente for aprofundar aqui o conhecimento da Grande Mãe, a gente vai perceber que existe impostura de grandes mães aí, como a cuidada lá daquela atriz americana que se suicidou, a Marilyn Monroe. A imagem dela era a imagem da Grande Mãe. Só que não tinha nada disso aqui. Sei lá, a Damares, por exemplo, ela tentou se apropriar de algumas características dessa Grande Mãe, agora não tem absolutamente nada. Como Collor, o Bolsonaro, eles se apropriaram disso aqui, dessa narrativa. Então, rápida notoriedade, tanto um quanto o outro, luta incessante contra o mal, né? Se apropriou dessa bandeira. Tá? E eles diziam que representavam essa luta incessante contra o mal. A tentação da híbris é impressionante como... O que é híbris? Híbris é o descomedimento. Esse herói é tão poderoso, é tão forte, que em determinado momento ele começa a se achar acima do ser humano. A luta dele não é uma luta básica, não, ele vai lutar contra os monstros. Tá? E ele é poderoso, como a gente viu na história dos Twins. Tá? Então, eles são tentados por esse descomedimento, por esse orgulho, por essa arrogância. Tá? E quando ele é tentado e ele cede a essa tentação da híbris, o momento seguinte é o momento da queda. Necessariamente ele vai cair. Porque se distancia demais da humanidade e se distancia demais dos seus próprios companheiros, onde ele iniciou. Ele começa muitas vezes a agir contra os próprios companheiros. Tá? E aí, depois da tentação da híbris, morte por traição ou autossacrifício. É gozado que a gente não vai discutir isso, mas o ser humano repete essa trajetória, né? E repete os mesmos erros. São poucos, muito poucos, os que se autossacrificam, como os Twins. Os Twins, na hora que eles perceberam que estavam fazendo um bem para a humanidade, quando se percebe que não, o bem se reverteu em mal. Sabe, se matar mais um monstro, a terra cai. O que eles fazem? Aquela coisa que é mais cara, que é a capacidade de organização de luta deles, simbolizado na espada, eles depõem a espada. E voltam para contar o que aconteceu. Tá? A gente vai perceber aqui na questão dos arquétipos que esse voltar para contar é um elemento fundamental de um terceiro nível arquetípico, que são os guardiães, tá? Que são poderosíssimos, mais poderosos do que esses que a gente vai falar. Tá ok? Então nós temos aí dados de graça ali no livro O Homem e seus Símbolos, organizado pelo pessoal lá do Jung, essa trajetória que é a estrutura básica de todas as histórias onde está presente o herói guerreiro ou esse herói trabalhador. Esse herói trabalhador é um pouco diferente, mas é a mesma cepa, como eu falei, né? Não existe diferença entre força e poder entre esses dois. São dois heróis transformadores. Bom, claro isso. A arrogância aqui do herói é a sua falha trágica. Da Grande Mãe também é a autossuficiência. Essa senhorinha aqui, lembra que ela tem a genitália exposta? Ou seja, ela seduz, ela atrai esse cabra aqui. Ela atrai, não tem como. Então ela é extremamente mais poderosa. Mas miticamente, ela atrai para fazer o quê? Para fazer a grande magia do mundo, que é gerar e conservar. Tá?
O guerreiro aqui, o guerreiro não é esse cara que sai por aí dando porrada em todo mundo, não. A raiz do guerreiro, do herói, não guerreiro, o herói, a raiz do herói, o significado da palavra herói em grego, mais antigo, é servir. Ele serve a uma causa. Ele não é o herói nunca é individual. Necessariamente ele serve a alguma causa, a algum pensamento. A gente vai ver que os heróis gregos, todos eles têm toda a razão para se misturar em luta ali nas tragédias, tudo. O Édipo queria descobrir o assassino, porque enquanto não se descobrisse o assassino, a peste não ia embora. Então ele estava fazendo um bem para a comunidade, para a polis, tá? Não sabendo que ele era o próprio assassino. E ele vai até o fim. Essa é a característica do herói, né? Ele determina o objetivo dele, ele não abre mão, ele não olha para os lados, tá? Essa figura aqui já, como eu falava, está na mentalidade dela mudar, porque ela é cíclica, tá? Bota um objetivo lá, tá? Ela vai no objetivo, tal, seu negócio todo, mas se tiver algum empecilho, tá? Relacionado principalmente com filhos, ela para, tá? Ela é autossuficiente porque ela é mais poderosa. Em princípio, ela é mais poderosa. Embora sejam complementares, embora estejam no mesmo nível, ela é mais poderosa porque ela é o princípio da atração, tá? E ela atrai para quê? Para replicar a vida. É uma função extremamente importante, tá? Mas nessa replicação da vida, o olhar dessa sujeita aqui é para os filhos. O objetivo dela é filho, em primeiro lugar. Nós não falamos de amor aqui. Atraiu que é para ter filhos. É por isso que, sei lá, não só na espécie humana, mas nos animais, é o cara que é o mais forte, que é o mais poderoso, ou que tenha mais dinheiro, tá? Porque é garantia da continuidade, tá? Então, isso atrai essa grande mãe, tá? Então, entre um que é miserável, tal, e um que tem condições de criar os filhos, dar-lhes quantos filhos forem possíveis e criá-los, por quem que ela vai optar? Tá? Nesse nível aqui, tá? Ela vai optar por esse outro, tá? Porque aqui ainda não tem, gente, ser humano, estou falando sobre arquétipos, seres humanos não agem assim. A gente age tudo misturado, os arquétipos todos ali misturados, né? A gente está fazendo isso aqui apenas como um raciocínio de compreensão da força desses arquétipos. O arquétipo da grande mãe, ele não age sozinho. Todos os outros arquétipos, vários, eles agem ao mesmo tempo. Esses são os arquétipos que de uma certa maneira configura o caminho melhor a ser trilhado nesse momento básico aqui do desenvolvimento humano. Tá? Ficou claro isso? Bom, infelizmente, as outras trajetórias da Grande Mãe, por exemplo, a gente não tem os tópicos dessas outras trajetórias. Eu tenho pesquisado, tenho desenvolvido isso, estabeleci isso, mas por enquanto ainda não é objeto aqui do nosso encontro, porque o nosso encontro aqui não é de dramaturgia, e sim é um pouco mais de mitologia. Mas como eu falava, existe essa trajetória, e tanto do guerreiro quanto da grande mãe, e o risco da queda está sempre presente no ser humano, não importa. Ninguém se safa desse risco. Tá? Então, a grande mãe é a autossuficiência. Né? É o que eu falava da outra vez. Ela gosta de filhos, ela gosta de criança. Por isso que muitas mulheres dizem adoro criança, pena que cresce. Porque enquanto está pequena,
ela vai agir, ela vai abraçar, ela vai proteger, porque essa é a função dela nesse arquétipo. Essa é a função dela. Quando cresce, vai embora. Vai embora. Ela perdeu o domínio que tinha sobre o outro. Outra coisa para dar essa autossuficiência é transformar aquele guerreiro em criança. Ou seja, isso é muito comum também. Fala para o marido assim, eu fico olhando, às vezes eu falo, meu bebê, vem cá, meu bebê. Pô, hoje tem 40, 60 anos, não é meu bebê. Mas isso está impregnado, né? A gente faz coisas de todos esses arquétipos. Como a maioria das pessoas, elas permanecem muito fortemente nesses primeiros arquétipos, que são os mais conhecidos, né? Que estão mais presentes no imaginário. Bom, e esse é um dado importante para a gente entender. Imaginário. Tá? Eu estou parecendo aqui aquele dottore, né? Eu vou falar de um assunto, aí já vou indo e tal, mas eu volto para fechar. O imaginário, o conceito de imaginário. Como eu falava, a grande aventura humana começa com a consciência da morte e com o esforço humano de imaginação que pudesse contemporizar esse trauma tão grande que é a própria morte. Tá? E aí que o homem é aquilo que o Mircea Eliade vai chamar de homo simbólico. Ele define o homem como aquele que simboliza, que cria símbolos. Tá? Ou seja, ele inventa. Isso é muito bonito também, né? Sabe? Porque o mundo está para ser inventado, está sempre para ser inventado da melhor forma possível. Né? E esse conhecimento é fundamental para inventar o mundo. O imaginário, primeiro, o imaginário não é individual. O imaginário é sempre cultural, é sempre coletivo. E o imaginário é formado do quê? São todas as imagens que o ser humano cria e que representa, não individualmente a ele, mas representa toda a coletividade. São as imagens que ele acata como imagens interessantes, boas, empáticas a ele. Então, no imaginário, por exemplo, cristão, tá? Tem um princípio, tem um meio, tem um fim, tem Gênesis e Apocalipse, tem os anjos e tem os demônios. É um Deus que é uno, que é único, né? Sabe? Bom, então esse faz parte do imaginário cristão. Tá? Que a coletividade criou esse imaginário que nos guia. Né? No imaginário nosso, da nossa sociedade, está presente Grande Mãe e Guerreiro. A maioria dos filmes americanos, tá aqui, isso é guerra, porque está presente. Quando existe uma mulher, é aquela mãe de filhos. Tá? Então, no imaginário, o imaginário é esse conjunto de imagens que organizam uma cultura, uma sociedade. E não são só positivos, não, negativos também. Tá? Como eu falava, o demônio também está no imaginário. Tá? O demônio também é atrativo. Sabe, o vilão está no imaginário. Tá? E o vilão é atrativo por causa da sua força. Mito não reconhece bem e mal. Mito e arquétipo não reconhecem bem e mal. Não existe o arquétipo bonzinho, não. Tá? Porque são forças. Quem moraliza, quem dá moral, é o ser humano, porque o ser humano é moral também. Tá? Ele que vai determinar se aquele é bom ou é ruim. E é por isso que eu falava que os mitos arquétipos são perigosos. Porque eles também são objeto de manipulação. Né? Ok? Oi. Sim. O cristianismo, o surgimento do cristianismo, será que ele quebra um pouco disso? Já que ele introduz uma ideia de um Deus que é 100% bom e de seu filho, né, materializado, o homem, que também é 100% bondade?
ou seja, uma força totalmente boa? Se a gente for ver, essa é uma boa pergunta. Se a gente for ver aí, também está relacionado com isso aqui, ó, tá? Se a gente for ver Jeová não é 100% bom, não. Exato. Nem é lá. Nem Alá, nem Zeus. Esses deuses patriarcais não são 100% bons, não. Tá? Muito pelo contrário, são terríveis. São terríveis, são discricionários. Eles agem, sabe? Então. Quando surge Jesus, né? Como um herói, dentro dessas etapas que você coloca aí, nascimento, mas ele não é um guerreiro, não vai ganhar. Por que não? Não, porque ele se coloca como não guerreiro, não sai disparo. Não, mas por que, misticamente, por que ele não é um guerreiro? Porque ele não é filho do pai. Então. Ele não é filho de Jeová. Se fosse filho de Jeová, Jeová é senhor dos exércitos. Ele é um Deus guerreiro. Ele é um Deus patriarcal. Tá? Jesus não é filho de Jeová. Não, ele não é só. Basicamente, ele é filho da mãe. Ele é filho de Maria. Tá? A gente entra aqui agora nessas duas coisas. Oi. Uma pergunta. O imaginário contempla tanto o mito que é o mito narrativo, quanto o mito que é o mito valor burguês. Quando você apresenta a mitologia, o serviço da burguesia, do poder. Sim, é manipulação. Tudo isso está dentro Está dentro do imaginário. Dentro do imaginário. Esse senhor da guerra, que é representado pelo Trump, que é representado por Bolsonaro, ele está presente no imaginário. Enquanto valor. Enquanto valor. Sabe? Porque essas figuras todas mais terríveis e as mais, digamos, excelsa, estão presentes no imaginário. Sabe? Muitas delas são retiradas do imaginário. Então, a figura feminina, a gente viu que ela foi retirada do imaginário. Na cultura matrilinear, ela é uma figura central do imaginário daquela época. Né? A partir ali das culturas patriarcais, a mulher foi retirada. E os atributos dela eram todas passadas para o homem. A mulher é aquela que gera e cria. Como é que nasce a Palas Atena? Ela nasce do cérebro de Zeus. Aonde já se viu? Que torção mais absurda é essa? Quem gera é mulher. Zeus era homem. Percebe? Então, há uma apropriação de atributos que eram femininos e só femininos, tá? Pela cultura dominante. Isso não quer dizer que a gente vai ver agora que em algum momento há uma troca de atributos, tá? Há uma troca de atributos, a gente vai ver. Existem figuras masculinas que ele tem características femininas. Por exemplo, uma das características do herói é a impiedade desse guerreiro. Ele é impiedade. Impiedade porque o negócio dele é a guerra. É a guerra. E aí, ele vai ter que saber, como ele é planejador, como ele é eficiente, ele vai ter que saber se ele vai matar toda aquela população, e se ele precisar matar, ele mata toda aquela população, ou não, ou se ele vai preservar alguns. Isso se chama impiedade, sabe? Não é, a violência dele está muito ligada à impiedade. Não é aquela violência que chega, que ele só para de matar quando ele cansa. Não, esse não é o guerreiro. Você vai ver, principalmente, esse guerreiro, por exemplo, oriental,
Nossa, tem uma série de códigos, tem uma série de treinamentos, tal, esse negócio todo, porque não é a força desmedida da violência. Não, a violência aqui é muito bem organizada, tá? Mas a impiedade é um elemento característico do herói. Essa figura aqui, grande mãe, ao contrário, é a compaixão. Por que a compaixão? Porque ela é duas. E o outro faz parte dela. Ela não vai matar o seu filho, né? Mas nem seu filho, mas nem o cachorro que ela encontra. Mulher que, sabe, encontra cachorro, sabe? Porque a mentalidade dela é agregadora. Sabe? Em princípio, ela quer os filhos, mas quer os seus filhos. Esses são especiais, né? Especiais, tá? Mas isso não quer dizer que a criança, por exemplo, não a comova. Comove. Eu sempre digo que filhote, por exemplo, porque as pessoas já até pesquisado e tal, filhote, por exemplo, toda vez que um ser humano, principalmente da vertente feminina, ela vê um bicho, sabe, de olhos estatelados e cabeça grande, ela se compadece, tá? Ela se compadece. O filhote é isso, né? É aquela coisa que não oferece risco, é inofensivo, tem cabeça grande, tá? E os olhos, tá? Grandes também. Fizeram uma pesquisa, e é exatamente isso. Todo mundo se adocica perante essa figura, né? Uma vez eu falei isso numa aula, aí uma menina chegou e comentou, agora eu entendo, como é que chama aquele ator do Titanic? Leonardo DiCaprio. Uma menina falou, é por isso que todas nós gostamos de Leonardo DiCaprio, por causa do cabeção e do... Porque representa o filhote, porque a grande mãe ela é voltada para filhos. E isso é a grande coisa dela, que leva ela a conservar e nutrir, mas também é a grande perda dela, a grande desgraça dela. Tá? A gente vê normalmente isso na vida, né? As pessoas ficam sozinhas, o marido já foi emasculado, os filhos foram embora e pronto. A tragédia dela é que os filhos foram embora. Se ela fica, né, só esse arquétipo aqui. Tá? Bom, vamos só introduzir aqui, depois a gente dá uma paradinha. Tá? O arquétipo superior a ele, tá? Nessa trajetória do ser humano, é a filha da mãe, tá? E o filho da mãe. Tá? Gente, essas são as trajetórias conscientes. O Atua falou da outra vez aqui, ele falou em Dharma e falou em Karma. Né? É uma coisa interessante, porque essas trajetórias conscientes sobre a melhor maneira de conduzir a vida e a sociedade é o Dharma humano. Né? Tô certo, Atua? Se você estiver errado, você me corrige. Ou seja, é a melhor forma de se conduzir a civilização. Tá? Esses são arquétipos conscientes. Tá? Só se a gente tiver noção consciente de que estágio da vida nós estamos, tá? Se a gente chegar a essa consciência, a gente conduz a nossa vida da melhor forma. A sociedade conduz a sua vida da melhor forma, mas ela precisa estar consciente. Força todo ser humano tem, porque isso é característico dele. É um ser que é muito forte, é extremamente resistente, tá? Mas se ele não souber usar essa força, ele se perde, tá? Dá arma para macaco, né? Dá revólver para macaco. Botar, sei lá, touro furioso em cristaleria. É a mesma coisa, a mesma imagem é essa. O ser humano é isso, tá? Bom, aqui vem os amorosos. Vem os amorosos que o amor a tendência aqui do hemisfério feminino continua, tá? Porque o amor naturalmente é feminino,
o pulso inicial do amor é feminino, vem da mãe. Tá? E a gente vai ver, vamos dar uma paradinha para um café, para alguma coisa assim, nós voltamos aqui para falar dessas figuras. Era aquilo, era o símbolo dele. A grande mãe vai ter que sacrificar aquilo que a caracteriza, vai ter que sacrificar o útero simbolicamente, tá? Para ela entrar nesse outro universo aqui. Essa trajetória, ela é poderosíssima, né? Não tinha mais uma coisa para falar sobre essas trajetórias. Uma era sacrifício, e o outro é morte e renascimento, né? Vai ter que morrer como grande mãe para nascer como amorosa. Vai ter que morrer como guerreiro para nascer como amoroso. Tá? Gabriel, Oi. uma questão. E o pai nessa história, ele já está ausente desde essa Não. Essa você fechou a noite, vamos embora, vai. Gente, o pai a gente vai falar da outra vez, porque o pai compreende o terceiro arquétipo, é a figura do rei. É a figura do rei, está ligado à figura do rei. Tá? Em geral. Aqui não tem, aqui não existe pai, aqui existe mãe. O cara nem sabia na época dessa história que ele dava alguma contribuição. Era toda magia da mulher. Sabe? Ai, que bom, eu caí nas graças dela. Né? Ele nem sabia, então aqui ele não entra. Aqui também não existe pai. Sabe, aqui coexiste o amor. Isso que vai fazer desse arquétipo o mais entrópico, o mais maluco, tá? E é por causa disso que o arquétipo dos amorosos ele não tem continuidade. Nessas trajetórias míticas, parece que o amor é um estágio necessário para seguir em frente. Mas é um estágio extremamente problemático, a gente vai ver por quê. Não é à toa que todas as histórias de paixão, elas acabam em quê? Em tragédia. Romeu e Julieta acaba em tragédia, Tristão e Isolda acaba em tragédia, todas. Necessariamente, a Carmen, Karen, José e Carmen, acabam em tragédia. Necessariamente. Há muita energia envolvida aqui, demais da conta. Eros e Psique não tem como. Vai acabar. É muito bonita a história de Eros e Psique, né? Muito, que é a trajetória mesmo da alma, né? Muito bonita, até ela chegar à individuação, né? Então, essa trajetória talvez seja mais gostosa, né? É mais gostosa, a paixão é o que mais nos envolve, né? Mas é extremamente perigosa, porque ela é extremamente empática a nós, sabe? Só que não tem caminho, não tem para onde ir, de tão poderoso que é. A gente vai ver por quê. O amor, dizem que o amor nasceu na Idade Média, né? Obviamente não é verdade. Tá? As histórias de amor, pelo menos na cultura ocidental, na cultura europeia, elas, de fato, elas nascem na Idade Média, principalmente sob influência da cultura celta. Que ela vai influenciar de maneira determinante a cultura medieval europeia, ali pelo século XI, por aí. A gente sabe que a cultura celta é uma cultura de tendência matrilinear, né?
que é uma cultura, ou seja, a figura principal organizadora dessa cultura é a mulher. Mas houve condições históricas também para que isso acontecesse, né? Bom, a gente sabe que a partir do cristianismo, e principalmente, isso não tem nada a ver com Cristo, né? Até minha filha outro dia falou uma coisa que eu achei muito legal, me diverti muito, que ela falou que tem uma frase que corre por aí, que fala assim, que Cristo dá a hora, o problema é o fã-clube. Eu achei muito legal, porque é exatamente isso, a figura mítica de Cristo é extremamente respeitável, né? Mas, com o advento do cristianismo, mas especialmente de Paulo, né, a mulher foi colocada em um lugar porque era uma cultura patriarcal aquela, né? E obviamente, mesmo tendo Maria tal, lá ela não conseguiu se inserir completamente, aliás, até hoje, né? Nem ela, nem o filho dela conseguiu se inserir de fato nesse imaginário com todas as suas características, embora esteja lá determinado claramente, praticamente todas as partes lá do Novo Testamento, aquela figura ainda não subiu, nem de Cristo nem de Maria subiram, tá? Não são figuras praticadas, tá? Porque Cristo não pertencia a essa cultura patriarcal guerreira, né? Bom, no século XII houve século XI, do 10 até 11 e 12, houve uma revolução muito grande na Europa, né? A Europa, a gente é essa Idade Média, depois lá da queda do Império Romano, né? Instituiu a Idade Média e era extremamente precário em recursos. O feudalismo foi extremamente precário em recursos, né? Por causa do isolamento. Bom, as condições agrícolas da Europa não são as melhores do mundo, né? Com invernos. Além disso, guerras tal, e o sistema mesmo de produção, né, do feudalismo não favoreceu a produção de alimentos, né? Aquela velha agricultura ali, matrilinear já tinha decaído sob o impacto do patriarcado, né? Então, a gente conhece como esse período de grande fome, né? De grande ausência de recursos na Idade Média. No entanto, através das comunicações e do comércio que começa a se desenvolver, começando a unir várias comunidades, houve ali uma mini-revolução agrária, né? Ali onde as espécies de frutas, as espécies de cereais começaram a ser transacionados. Quem cuidava da agricultura durante esse período da Idade Média eram as mulheres. Porque os homens estavam envolvidos em guerras, ou eram soldados, e ali, quando tinha qualquer guerra, estava sempre disputa ali no feudalismo, eles arregimentavam todos os homens lá do feudo e iam para a guerra, a gente sabe isso da história, né? Enquanto as mulheres, ela ficava com esse encargo da produção de alimento. Com essa oferta maior de outras espécies agrícolas, houve um boom da agricultura, até o ponto que, como aconteceu lá atrás, na Revolução Agrícola matrilinear, tá? O peso social da mulher cresceu bastante. Antes, a alimentação era para o leão, né? Era para o macho da espécie. As mulheres viviam muito, muito pouco. Tá? Além disso, a mulher perde sangue, né? Toda vez ela perde sangue. Havia um enfraquecimento, né? Havia baixa procriação, né? Então, isso foram as razões que levaram ali a essa pobreza na Idade Média. A partir quando as mulheres conseguem produzir um excedente de alimento, obviamente sobra um pouquinho para elas, né? Então elas se fortalecem. Elas têm mais filhos, tá? E como elas dominam a técnica da agricultura, que era a riqueza fundamental ali no feudalismo, a posição dela
começa a crescer a posição social. E aí, pela primeira vez, desde lá do período das culturas agrícolas, lá do Neolítico, a figura feminina sobe ao imaginário. O século XII é quando a igreja ela estabelece o casamento. Até aí não. Até aí o homem fazia o que bem entendia, tá? Mas o peso social da mulher foi tão grande nessa época que a igreja resolveu assambarcar, sabe, esse poder que estava vindo ali de uma forma muito grande, ao mesmo tempo restringir, né? Porque a figura feminina, os esponsais lá da Virgem, a gente vê é a Nossa Senhora que é a santa. Não é a grande mãe no céu. Né? Tá? Não é a grande mãe. Não tem a força da grande mãe. Tá? É a santa. Tá? Foi nessa hora, né, e com o contato ali da Europa, dos países europeus, com a cultura celta, que tem sua base matrilinear, começa ali o que a gente chama de ciclo arturiano, que são as várias narrativas que começam a se imiscuir ali na cultura europeia. Essas narrativas são nítidas, né, tanto do rei Arthur, como de Guinevere e Lancelot, que são outro casal de amantes, né? Lancelot é um filho da mãe, né? E é nesse momento do século XII por aí, é que começa essas histórias e essa figura feminina ela começa a subir ao imaginário humano, né? E aí, por isso é que se diz que o amor nasce na Idade Média. Ou seja, se disseminaram, se tornaram comum as histórias onde a figura fundamental era uma figura feminina, né, que antes não existia. Se pega o teatro grego e não existe uma figura amorosa. Tá? Embora os gregos sejam uma cultura, por exemplo, na comédia tinha protagonistas, mulheres e tal. Aqui também tem Antígona, por exemplo, e outras mulheres, mas são figuras que estão mais embaixo. Nós temos, por exemplo, Medeia. Medeia é o tipo de figura amorosa, né, dos gregos. Ela é uma amorosa, Medeia. Tá? Amorosa, mas não existe o exercício do amor ali. Não. Sabe? Existe o exercício ali da figura amorosa Medeia que vai se vingar do amor ferido. Né? As histórias mesmo de amor, elas começam a circular nessa época. É a época de Tristão e Isolda, Lancelot e Guinevere, a história de Romeu e Julieta, a Nicolette e Aucassin, e daí por diante. Elas proliferaram de uma maneira muito forte nesse período medieval e vieram até hoje. Nessa instituição do casamento da igreja, a mulher tem esse poder de decisão. Era um casamento focado no amor? Não. Era o casamento, era a regulamentação, era impedir, por exemplo, que a mulher fosse escravizada, que a mulher fosse vendida, por exemplo. Não podia mais vender mulher. Porque até esse momento se vendia filho, se vendia mulher, o homem fazia isso. Era objeto de negociação. Como eu falei, não, o Aquiles ele ganha uma mulher de Agamenon, ele reclama, ele queria um cavalo, que era mais lucrativo. Né? Não existe histórias de amor lá. Havia histórias de amor. Né? Obviamente, em todo o mundo antigo tem história, mas não no teatro. O teatro para o grego era mais importante que a literatura. A expressão mesmo da cultura grega é o teatro. Tá? Tinha literatura, é óbvio que tinha histórias de amor na literatura antiga, tinha, tá? Mas elas não vinham para o teatro. O teatro era só guerreiros e grande mãe. Bom, por que filho da mãe? Por que filho da mãe? Porque o amor ele nasce
nasce nessa vertente o amor. Se diz, né, uma antropóloga diz, que a cópula frontal, né, aliás, os animais não gostam disso, né? Se tem um cachorro e o homem e a mulher se abraçam, ele tenta separar, porque a confrontação é agressiva para o animal, né? O amor frontal foi o início da relação amorosa mesmo, de fato, porque um olha o outro. Há um enfrentamento, mas não é um enfrentamento de conflito, mas é um outro enfrentamento, né? Ela atrai o homem, tá? Essa mulher atrai o homem, ela tem esse poder, e quando ela atrai, ela é tomada pelo desejo. Aliás, o ser humano, o estro do ser humano é contínuo, né? O único animal que tem estro contínuo, ele não tem cio. Não é cio. O animal tem cio. Em determinada época ele fica doido. O ser humano não. O ser humano, o estro dele, o cio dele é uma coisa contínua. Isso é produto daqui, porque ela precisa, e é feminino, porque pro herói, ele chegar, fazer o filho e ir embora. Esse cara aqui é movimento. Para que ele vai parar? Né? É aí que ela desperta não só a atração sexual, mas ela desperta no herói o desejo. Desejo é uma palavra latina, né? Que ele vem de desidério. O que quer dizer exatamente desejo? Mas desidério, a raiz dele é sídera. Sídera é astro. O desejo, então, seria a capacidade de diminuir a distância que existe entre o ser e o astro. Tá? Diminuir isso, essa grande distância desse grande objeto de admiração, esse objeto mítico, é o que faz a mãe. Tá? Ela precisa reatrair constantemente esse herói. Tá? Porque ela precisa não só que ele faça filho, mas que ela ajude, mas que ele ajude a criar e nutrir esse filho. Tá? Então, ela desperta sempre e de novo e novamente o desejo do herói. Nesse sentido, desaparece o cio, né? E se estabelece, nessa continuidade, nessa repetição, que se estabelece o que se chamaria amor. Tá? E ele é traído não só sexualmente, mas para cumprir a função ali, para se tornar, Fernando, se tornar o pai. Agora sim. Tá? Só que antes, aqui só no terceiro estágio ele vai se tornar pai. Tá? Antes, sabe, passa por esse período intermediário e muito perigoso, que é a paixão. Tá? Antes de chegar ao amor, existe a paixão. Né? E a paixão é interessante, porque a primazia de poder que tinha a grande mãe aqui sobre o guerreiro, aqui ela apaga na paixão. Apaga. Aí é pau a pau, são equivalentes. Tanto esse guerreiro é tomado pela paixão amorosa, como essa figura aqui também é tomada pela paixão. Tá? E os apaixonados, ninguém nunca viu na história de paixão, em qualquer história, essas pessoas querendo criar filhos, querendo formar família. Não existe criança, por exemplo, em história de paixão. Não existe, né? Acabou. Não tem criança, não tem nada. Existe família em história de paixão? Não existe família. Essa mulher aqui, que é essa agregadora tal, que vai juntar, que vai ser a base do clã,
essa grande organização da grande mãe, na paixão não existe. É que é um cacete a quatro. Eu quero o outro. Eu quero o meu oposto. Eu quero o meu oposto. Essa relação aqui não tem nada de espiritual, não. Paixão é carnal. Paixão é pegação. Não tem jeito. Não. É presença. Tá lá longe, não vem. Vem, não vou ficar sozinha, não. Vem aqui. Não, mas estou trabalhando, tá o chefe quer. Foda-se o chefe, eu quero que você venha aqui, tá acabado. Paixão é isso. Paixão mesmo é isso. Não tem, não, espera um pouco, não tem porra nenhuma de esperar, não. É agora. Porque eu preciso, eu quero que tá acabado. Tanto um quanto o outro, porque os poderes aqui são iguais. Tá? Então, a paixão, ela é tão entrópica e é tão poderosa e ela acaba necessariamente em tragédia porque ela afronta toda a vertente feminina da espécie. Ela não quer saber de porra nenhuma, não quer saber de, sabe, criação, nada, não quer saber. E aqui também é a mesma coisa. O cara não quer poder político, não. O cara aqui não quer seguir o caminho do pai, não. O cara aqui quer outra. É o que ele quer. Romeu e Julieta, os pais deles eram ricos, tal, esse negócio todo. Tinha um grande futuro lá para Romeu como prefeito lá da cidade e tal. Você acha que Romeu vai querer isso? Romeu quer a Julieta. Sabe? É tão forte isso que Romeu, ele é um guerreiro, ele é um guerreirinho, né? Ele é um guerreirinho, ele tem lá um entreveiro lá com o primo, com o Mercúcio, que é primo da Julieta, né? E ele vai lá com as espadas, tal, esse negócio todo, ele mata o primo da Julieta. A gente fala, pelo amor de Deus, agora acabou. Acabou o amor deles, porra, ele matou o primo da Julieta, tal. Na outra cena, a Julieta chega pro Romeu e nem toca no assunto. Que filho, que primo, que nada. Porque ela está apaixonada. Os olhos dela é só para isso. Então, a paixão ela confronta toda a natureza aqui da grande mãe e toda a cultura. Confronta tudo. Não pode dar certo. Não pode dar certo isso. Por quê? E não dá certo por quê? Porque está sempre, essa aqui vai ter que abrir mão, né? Do filho, tá? Essa aqui vai ter que abrir mão do poder guerreiro, do poder político, de tudo. Dos amigos, sabe? Porque o ser humano, uma característica do guerreiro é o gregarismo, né? Eles são gregários. Né? O homem é gregário, tá? Um bando de moleque, ela é tudo gregário, né? Tem a gangue, ela todo dia junto, a mesma coisa, fazendo bobagem, chutando, saindo pela noite, bebendo e fazendo bobagem. É isso que é o macho da espécie, né? Mas é verdade, o adolescente ele faz isso. Até que de repente tem 5, 6 lá, tem 6 moleques lá, de repente falta um. Mas cadê fulano, tal, esse negócio? Da outra vez falta, o cara não veio. O cara não veio e tal. Aí chega um dia, lá estão os 5 lá, e de repente o sujeitinho passa lá, de mão dada com uma menina. Ou seja, ele foi atraído. Ele foi atraído. Ele largou isso aqui. Ele vai. E é porque ele foi chamado para realizar uma coisa muito mais importante, tá? Que é o amor, e que é a criação do mundo. Para que ele vai ficar com os idiotas lá, chutando lata de lixo nas noites? Porra? Né? Então, só que aqui é uma negação total, então tem que acabar em tragédia, porque a paixão, coisa mais difícil na paixão, é abrir mão do amado. Eles não abrem mão. Por isso que é bonito a história de Eros e Psique, porque ela perde, mas ela vai reconquistar. Ela vai atrás, enfrenta toda uma trajetória lindíssima para recuperar a paixão dela. Né? Mas isso não é comum. Né? Aqui, esses caras aqui não querem saber de Dharma não, viu? Não quero saber de Dharma não, porque está escrito aqui que vai ter que renunciar. Como é que uma apaixonada renuncia à paixão?
de vontade própria, ela não renuncia. As pessoas morrem por causa disso, né? Tanto nas histórias, como na vida, as pessoas morrem. Morrem quando são separadas, principalmente adolescente, Berta. Tá? A gente está vendo aí, então, basicamente, o surgimento do amor romântico, né? Que hoje tem sido muito contestado, principalmente pelo feminismo. Então, na verdade, o que é contestado aqui, eu não diria que isso aqui é amor romântico. Tá? Isso aqui acho que está em outra escala, que isso aqui é paixão. É uma coisa totalmente descontrolada, descomedida. O amor romântico tem muito a ver com esse amor que vai surgir. A Carmen, por exemplo, não é uma figura de amor romântico. Pelo menos eu não a vejo assim. O amor romântico é um amor muito melodramático, né? É um amor muito domesticado. Domesticado, inclusive, pela moral e pelos costumes. Tá? Então, esse amor, pelo menos o que a gente entende por amor romântico, está muito mais ligado a isso. Isso não tem a ver necessariamente com esse arquétipo. Já porque esse conhecimento assim, que a gente ouve é que o amor ele foi criado pela Igreja da Idade Média e por uma razão, porque a família ela ia manter a estrutura inteira da Igreja seguindo. Sim, mas foi toda aquela energia feminina e poder feminino, de uma certa maneira, ele é circunscrito, né, dentro das regras ali da religião cristã. Né? Bom, então, esse aqui, exatamente, ele chama filho da mãe, porque ele pertence a essa vertente feminina, que é a vertente amorosa. Tá? Então, ele não segue o trilho do pai, que é o poder, que é a guerra, ele não segue por aí. Tá? Ele vai seguir aqui a grande mãe. Essas duas trajetórias é o que a gente chama de trajetórias irracionais. Gente, racionais não nenhum sentido pejorativo, sabe? Não. É que elas não são conscientes, essas trajetórias. Não são conscientes. Elas são estampadas. Chega a determinada idade, a menina ali tal, ela é estampada, ela tem todos os atributos da grande mãe ali. Pronto. E ela tem o poder de realizar, tá? Se ela tiver consciência. Chega esse cara aqui, chega ali depois na adolescência, ele vai se treinando tal para conseguir chegar a esse homem adulto, a esse jovem, a esse guerreiro, com todas as características, tá, que ele tem. Paixão, você poderia até falar de paixão, você pode criar aí um oráculo, tá? E que vai dizer, você vai se apaixonar. Porque não tem. Isso é uma estampagem. Não tem sentido, você não trabalha com isso, chega em uma determinada idade e pronto. Paixão. Por aquele moleque chato pra cacete, pô. Sabe? Puta chato. E você nem olha pra ele e tal, esse negócio. Chega um dia, ele te olha diferente, você fala, mano, o que é isso? O que é isso? Você fica com raiva dele, por quê? Porque ele te despertou interesse, aquele idiota despertou o meu interesse. Tá? O que é isso? Foi estampada pela paixão. Tá? É gozado, o adolescente, às vezes, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele nem sabe que aquilo é paixão. Né? Ele confunde tudo. Tá? Outras vezes, tem adolescentes que querem se apaixonar, que querem, ficam fazendo de tudo para se apaixonar, mas não tem, ainda não chegou o momento. Então são trajetórias irracionais. Não depende da razão, não depende da sua vontade, cara. Está escrito, Maktub. Você vai ser guerreiro, você vai ser grande mãe, você vai se apaixonar. Pronto. Isso é dado pela natureza. Tá? Até aqui. Daqui para frente, as trajetórias, essas são trajetórias de afirmação do ego. Aqui o ego se afirma.
A menina é criança, o adolescente e tal, de repente, pafit, ela se torna adulta, de repente. É engraçado isso. Ela se torna, ela já foi estampado. Agora ela vai ter que cumprir a trajetória. Né? Aqui é a mesma coisa. Um pouco diferente dessa aqui, que esse cara vai ter que ser treinado. Né? Mas a energia do guerreiro, do homem adulto, ele tem dentro dele. Tá? Então, são trajetórias que são de afirmação do ego. Eu aqui afirmo o meu ego como guerreiro, ou como trabalhador, sabe? Aqui como grande mãe, como aquela que pode gerar e vai conservar se ela for consciente. Se ela não for consciente, o que é que acontece? São as meninas que engravidam do tempo, não sabem o que vai fazer, se não tiver o apoio da família, ela nem reconhece como filho. Porque ela foi estampada com os poderes todos, mas não tem essa consciência. Não tem esse dharma. Vai entrar no karma, como você falava, tu. Porque vai fazer a coisa, não a melhor coisa possível, tá? E aí vai entrar, ela vai errar, né? E aí vai entrar no karma dela. Então são trajetórias que são de afirmação do ego, tá? Essas duas trajetórias. Aqui, na terceira, que a gente vai ver da próxima vez, que é eu dou um nome, ainda não estabeleci o nome, mas está ligado com a figura do rei, tá? Ou pai. E aqui a figura de Maria. Vou explicar porque eu dou o nome de Maria, dei o nome de Maria, talvez não seja definitivo, mas é inspirado mesmo na Maria, a mãe de Cristo. Tá? Que é uma figura mítica assim, muito interessante. E aqui a figura do rei ou do pai, do qual o arquétipo aqui, muito característico, é o rei Arthur. O rei Arthur é essa figura que representa miticamente esse aqui. Esses dois, a função dele é a função de guardiães. Tá? Eu chamo também os dois aqui de guardiães. Por quê? Lembra dos twins? Guerrearam, tal, esse negócio todo, e voltaram, depois depuseram a arma e voltaram. E aqui ele vai desenvolver essa função. Essa função é de quem ensina. E é a função de quem cria. De quem cria mesmo. Ele começa a adquirir atributos da grande mãe, que é a grande mãe que cria. O pai, necessariamente, ele vai ter que criar. Ele vai ter que abrir mão, sacrificar a impiedade dele e aprender a compaixão, que é um atributo feminino. O guerreiro, ele mata quem estiver na frente, seja criança ou não, seja filho dele ou não. Ele faz isso. O Agamenon não fez isso? Sabe? Esse é o guerreiro. Tá? O pai não. Tá? Então é uma figura que é muito interessante. Essas duas figuras aqui já subiram para o imaginário, mas principalmente essas duas aqui. Os filhos da mãe, os amorosos, né, com essa força fundamental, está meio ali empanado por esse amor romântico, que é um amor mais domesticado. Tá? Tá? Porque, na verdade, o amor mesmo, ele vai se definir aqui. Amor mesmo, de fato. Tá? Deixa eu ver se mais alguma coisa. Bom, aqui o final disso aqui é desgraça, tragédia, morte, tá? Porque, na verdade, para os apaixonados, a morte que se lasque. Esse aqui tinha o temor ali traumático da morte. Esses dois aqui, eles querem que se lasque. Mas se acontecer a morte, aconteceu. Por quê? Porque só na vida é possível o exercício do amor. É só na vida. Então, eles arriscam absolutamente tudo.
tudo, tudo, tudo. O Romeu, quantas vezes ali com Julieta, né, tem a famosa cena do balcão, bicho, porra, a Ama já acordou. Dali a pouco vem o pai, a mãe da Julieta e tal. E se pegarem o Romeu, ele está ferrado. Tá? E dá uma raiva, porque eles ficam lá, não, é cotovia, não é cotovia, não sei o que e tal. E o dia está nascendo, então ele fica aflito. Aflito porque ele está correndo um risco muito grande, mas ele, também aí ele vai ficar discutindo. E como é textualmente isso, né? Eles vão ficar discutindo se foi cotovia, se foi quem está cantando e tal. Né? Ela chama, ela fala, vai embora, Romeu, que o meu pai vai te matar, tal. Romeu fala, bom, então eu vou. Dá 2 passos, ela fala, Romeu, volta, fica mais um pouquinho. É absurda essa cena, genial, né? A cena do balcão, porque não importa. Para eles não importa morte, sofrimento, estando junto, não importa. Uma das coisas mais dolorosas que está na Divina Comédia, no canto 5, é Paulo e Francesca de Rimini. Né? Eu lembro que eu li a primeira vez, eu li numa tradução do século XIX ainda, horrível, horrível, mas de repente me impactou tanto que eu escrevi uma peça, Francesca, que era a história de Paulo e Francesca de Rimini, sabe? Porque eles se apaixonam, o Paulo é cunhado dela, né, ele se apaixona, aí o irmão chega no momento que ele se apaixona, no momento que eles se olham, o irmão chega e vê aquilo e mata a Francesca e mata o Paulo. Tá? E o Dante, quando vai lá pro quarto inferno, se não me engano, que é o inferno dos amantes, né, que são jogados para lá e para cá. Os amantes na cultura cristã estão no inferno, viu? Esse tipo de amante aqui, eles foram no inferno, estão lá no inferno. E Dante vê as 2 almas, que era o inferno dos ventos, e eles são jogados, as almas todas são jogadas para lá e para cá, por um furacão nos penhascos. E as 2 almas, elas estão abraçadas. Ele acha aquilo estranho e pergunta para Virgílio o que é. Aí ele conta a história do Francesco e Paola de Rimini. Nem a morte conseguiu separar. Tá? Então aqui a coisa é muito séria. Vocês tomem muito cuidado com a paixão. E aqui associou muito paixão e morte com o romantismo, né? O movimento romântico, né? Que fez o quê? Paixão e morte? De associar paixão e morte, né? Os enamorados quase sempre terminam, né? Sacrificando pela paixão. Na verdade, o romantismo ele se aproveita, né? Se aproveita dessas figuras dos amorosos, né? Tá? Dessa realidade que aos amorosos não interessa outra coisa a não ser o outro, né? Tá? Isso fere completamente a civilização, não dá? É impossível. Não pode ser assim. Existe sociedade, existe clã, existe família, existe isso, existe aquilo. Então, aqui é um momento, né? Até aqui é o universo isolado. O guerreiro está no seu universo, a grande mãe está no seu universo. Estampados lá, legalzinho e tal. A partir do momento que ele vem para cá, aqui ainda não há fusão, não há imbricamento, não há osmose, não há fusão de mentalidade. As 2 são separadas. Tem muitos casamentos que até hoje são assim, né? Tem filhos, tal, esse negócio todo, mas não descobriram, por alguma razão, talvez, moral, tal, não descobriu nem a paixão, nem o amor. Aqui começa a transição do masculino em direção ao feminino e do feminino em direção ao masculino. É exatamente aqui. Porque são 2 caracteres completamente opostos, completamente diferentes, e que, no entanto, são unidos. Como é que eles vão viver se um não aprender absolutamente nada com relação ao outro? Né? Essas figuras aqui
O Lancelot é um guerreiro que representa muito bem o filho da mãe, que representa muito bem o filho da mãe. Ele é um guerreiro, é o melhor guerreiro do rei Arthur, hein? Não tem outro que bata, ele é o melhor guerreiro, ele é guerreiro mesmo. Porque ele passou por aqui e depois ele se estampa aqui na relação de paixão. E é muito interessante essa figura, porque ele acolhe isso, né? Ele continua sendo guerreiro, continua sendo muito amigo ali, preferido, o cavaleiro preferido do rei Arthur, só que ele se apaixona por Guinevere, que é mulher do rei Arthur. Né? Se apaixona, quer dizer, não tem moral, não tem gregarismo, não tem lealdade masculina, não. Entrou aqui na paixão, acabou. E é interessante, porque tem-se nas histórias os caprichos de Guinevere. Né? Um dia o Arthur manda o Lancelot numa missão muito importante. Muito importante. E ele vai, pega o cavalo dele e vai. Ele está distante, né? Como eu falei, que a paixão é necessidade da presença do outro. Né? Tá lá, de repente chega um cara correndo a cavalo, tal, esse negócio, e fala: Sir Lancelot, a Guinevere está chamando, você falou para você ir imediatamente para lá. Puxa, quem que é a rainha? Pô, foi o rei Arthur que mandou ele ir. Né? Ele pega, não tem dúvida, dá a volta no cavalo e retorna para atender o pedido da Guinevere. Né? Durante o caminho, o cavalo dele pisa num buraco, né, e ele tem que desmontar. Ele já fica preocupado porque ele vai demorar muito para chegar. Né? Nisso, ele está andando muito devagar, passa um carroceiro. Um carroceiro com uma carroça de feno, e para tirar sarro ver aquele cavaleiro andando a pé, ele vai tirar o sarro dele e pergunta se ele não quer sentar ali na carroça, que ele dá uma carona para ele. É só ele subir na carroça. Ora, quem sobe na carroça eram só os condenados à morte. Né? Ou o ralé, como o próprio cara que estava ali. Né? Tá? E ele vacila. Mas fala: não, mas vai, senta na carroça, e o povo, quando vê o Lancelot na carroça, começa todo mundo a rir. Tá? Não tem problema. Chega lá, consegue chegar lá na frente de Guinevere, e ela pergunta: por que você demorou tanto? Aí o tonto, os apaixonados são tontos, né? Todos são tontos. Aí ele conta que ele vacilou em subir na carroça. Ela fica: puta, como é que ele vacila? E aí manda ele ir embora de volta. São caprichos, tá? Do ponto de vista patriarcal, são caprichos de mulher, tal, esse negócio todo, né? Do ponto de vista mítico, são as provas. Esse aqui, para ser guerreiro, não teve que passar por uma série de provas, coragem e tal. Para amar, vai ter que passar por uma série de provas, para você penetrar no universo feminino. Porque senão ela vai te chutar de fora. Vai te chutar, depois ela vai atrás, obviamente. Mas vai ser conflituado se ele não aprender a respeitar essas provas do universo feminino. Tá? E não é fácil. O Lancelot, porque ele é um grande guerreiro. Mas, por exemplo, Aquiles, na guerra de Troia, ele se apaixona por uma troiana. Não me lembro o nome, talvez Polixena. Ele se apaixona, tá? E eles se encontram. Tal, mas o que ele precisa, como guerreiro, encontrou, começa a se estampar ali como amoroso, mas o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir até Troia, e Troia, a cidade dos seus inimigos. Ele vai ter, se quiser realizar o ato amoroso, ele vai ter que
se despir das suas roupas, é óbvio. E aí vai ter que se despir das suas armas, de todo o seu poder e se entregar nas mãos da inimiga. A Polixena, no melhor momento, ela pode chamar os guardas. E ele vai ser morto se ela fizer isso. O que o Aquiles faz? Assim eu não brinco. Ou seja, ele não se estampa como herói amoroso. Porque ele não quis enfrentar, sabe, o poder feminino. Ela tinha o poder, a Polixena. Ela tinha o poder. Ele não quis enfrentar. Ele não foi macho suficiente para enfrentar a mulher. Coisa que Lancelot foi. Mesmo traindo o melhor amigo, mesmo traindo o rei, ele fez isso. Tá? Como a Bela, ela foi macha, assim, de enfrentar a fera e de domar a fera. Tá? Em A Bela e a Fera. Então, essas trajetórias são extremamente complexas, altamente perigosas e extremamente potentes. A gente já está terminando, mas eu queria só falar uma coisinha. A gente tem 2 minutos, vou tentar ser rápido. Qual é o gênero preferido de toda a indústria cultural? Então, gênero sério e tal. É o melodrama. Por quê? Não existem esses embates no melodrama. No melodrama, não existe essa força dos personagens. Os personagens do melodrama, a ação desses heróis melodramáticos, elas são obstadas pela família, pela moral, né? E pelas leis. Na verdade, eles não são heróis enquanto a concepção lá atrás primitiva da figura do herói. Né? O herói aqui ele vai criar um mundo, ele vai criar novas leis de convivência entre as pessoas. Essa é a função dele. Esse aqui vai amar, sabe, para aprender o exercício do amor em toda a sua intensidade. O herói melodramático, ele está circunscrito à família, ou seja, a moral, não só a moral social, mas também a moral religiosa, tá? E circunscrito às leis. Então, na verdade, é um herói que ele foi despossuído, tá? É uma figura extremamente frágil. Ela não consegue, isso em todos os melodramas, ela não consegue reformar a sociedade ou melhorar a sociedade. Por que não? Porque ele está circunscrito à casa e às próprias emoções. O mundo dele é esse. O mundo real é onde mora o perigo, é onde moram os vilões, é onde moram os maus costumes. O herói melodramático é um herói de caráter, sim, mas é esse caráter frágil, né? Tanto dele tem um sentido, isso tem um sentido até histórico para o surgimento mesmo do melodrama. O melodrama é poderosíssimo como gênero, muito poderoso. Trata das emoções, né? Mas as emoções mais palatáveis, né? E é por isso que ele é o gênero preferencial de todo o capitalismo que nós temos aí, né? Porque ele não oferece risco. Ao contrário, eles dizem, olha, esse espelho do ser humano, que são os personagens, eles não têm poder. Eles nos dizem, nós não temos poder. O ser humano não tem poder. O ser humano tem que obedecer à moral, às leis, tá? E a tudo, né? Ao mercado e daí por diante, a toda essa construção, né? Quando ao contrário, o que o mito nos ensina é que somos poderosíssimos, que a nossa trajetória é enorme, que a morte não é um risco, não é um perigo, é uma circunstância,
o importante é morrer vivo. E uma outra coisa, a partir do que nos ensina o melodrama. O melodrama, por exemplo, eu li um melodrama uma vez que era muito interessante, uma mulher lindíssima, uma moça lindíssima tal, que de repente chega o vilão e dá uma navalhada na cara dela. Acabou a história dela. A história vai ser da filha dela. Né? É muito bom esse melodrama. Mas, ou seja, a mulher ela tem que ser bela. Tá? Ela tem que ser bela. Tá? Para atrair. Grande Mãe, não. A gente viu aquela figura da Grande Mãe, a Vênus de Villeneuve, não tem nem cara. Ele tenta atrair. Não precisa. A gente vai ver que essa figura aqui do terceiro arquétipo, feminino, ela atrai, não importa. E não é beleza que atrai. É outra coisa. E ela é mais forte do que essas outras. Então, na verdade, a indústria cultural, ela fomenta, tá? E ela nos diz, ó, é fraco. Você pode ali ser fortinho ali enquanto você está ali na tua juventude. Depois da tua juventude, a partir dos 30 anos, gente, é decadência, é embora. A mitologia ensina exatamente o contrário. São os poderes que vão se acumulando. E a gente se pergunta, por exemplo, o velho, do ponto de vista da indústria cultural, porra nenhuma. Agora, quem que tem poder? Vê a idade das pessoas que têm poder no mundo. Né? Os bilionários por aí, cadê a decadência deles? Não. Eles têm poder. Então, os mitos nos ensinam aqui, por exemplo, Merlin é extremamente poderoso. Tiresias é extremamente poderoso. São gente de muito poder, esses velhos. Né? E o poder não está ali na arma, não está nessa. Isso é bobagem para esses caras. Merlin cria mundos. Né? E, no entanto, é um velho. Né? O diabo, é esperto, não porque ele seja diabo, mas ele é esperto porque ele é antigo, ele é velho. O diabo é muito velho, por isso que ele é muito poderoso. Fica... O que criou 60 mais. Pois é. Então, na verdade, se acostumam, né? As pessoas se acostumam. Na época dos meus pais, chegava ali com 50 anos, aí já todo mundo ia encaminhando para a cova. A cova estava ali a 2 passos. Tá ok, gente? Ficamos por aqui hoje. E aí, a próxima vez a gente vê.